Começa agora mais um Linkados na Área, um programa de entrevista feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Eu sou Luiz Felipe Suzuki. E eu sou Mel Saliba. Hoje vamos falar sobre os 70 anos das telenovelas brasileiras, sua importância e como ela tem retratado o Brasil. Para nos ajudar a entender este mundo da telenovela, convidamos uma pessoa que ama televisão. Ele tem mestrado em teledramaturgia, é jornalista, escritor, roteirista, apresentador e pesquisador da TV. Também é guardião da memória, pois é diretor do Museu da TV, Rádio e Cinema e coordenador do Memória Aberte, a Associação Brasileira de Emissoras de Televisão e Rádio. Nosso convidado é tão apaixonado pela telinha que já publicou os livros sobre a TV Gazeta, Cultura, Manchete, TV Tupi, fez perfis como de Gabos Mendes e livros sobre história da televisão. E estamos falando de Elmo Frankfort. Elmo, muito obrigada por aceitar o convite para participar do Linkados na Área. Obrigado, eu que agradeço. Não sei de quem que vocês estão falando, tudo isso aí não é comigo não. Não, é assim, mas quando a gente gosta do que faz, a gente nem dimensiona o tamanho e o número de coisas. Agora, roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Elmo Frankfort para vocês. Se apaixonou por uma novela, ao ponto de torcer pelo protagonista, ficar com raiva do vilão, dar uma de detetive diante dos mistérios da trama e vibrar com o casal principal a cada beijo, seja técnico ou não. O Brasil ama novelas, mesmo que em segredo. Elmo, em sua visão, quais foram as mudanças mais marcantes na teledramaturgia nacional nos últimos 70 anos? Nossa, é difícil resumir, porque foram muitas coisas. E assim, o que é importante a gente sempre lembrar é o seguinte, essas mudanças são reflexo da própria sociedade, né? Porque se a gente começa a olhar, pensar assim, nossa, mas como é que era a novela em 1951, quando surgiu? E depois, como é que ela foi quando chegaram as cores? O videotape, o satélite e tantas outras inovações que a telenovela foi trazendo. Até mesmo a interatividade. Tem muitas telenovelas que a gente vê, por exemplo, as web novelas, né? Ou até as telenovelas, a gente vê algumas que tem interação pela internet, você consegue ter complementação, pode opinar em algumas tramas. Tudo depende do formato. Como você vê que a novela tem retratado o brasileiro? Eu falo que é um respiro. Porque nós estamos saindo de um momento, ainda não saímos, a gente tem que ter como é que chama, esse pensamento, né? Porque a pandemia não acabou, então a gente está melhorando as condições, as máscaras estão saindo, mas precisa desse cuidado. Mas na pior fase, até mesmo quando a gente tinha as reprises e não novelas originais, no sentido assim de não serem novidades, serem justamente novelas que estavam sendo passadas novamente, era um respiro. Por quê? Porque retratava a sociedade, mas uma sociedade que quando você saía de casa, não era mais aquela sociedade. Então, toda a logística, e eu acho interessante que assim, foi um pouquinho antes de começar a pandemia, a Globo criou os maiores estúdios da América Latina. O MG4. O MG4. E ele acabou ajudando, por conta do tamanho, a facilitar a questão da logística, dos protocolos, tudo isso. Então, isso acabou colaborando muito. E o brasileiro está sendo demonstrado, como sempre foi, e a gente vê, por exemplo, nesse momento no ar, está Pantanal, uma trama que teve uma importância enorme na época da Manchete, e que hoje ela volta sendo um respiro também. Sendo uma inovação, gravando em 8K, mostrando como é importante você reparar que assim, você tem problemas nas capitais, mas também tem nos interiores. Ter a questão da consciência ecológica, que é algo que em 90 teve, e agora eles novamente estão observando por esse ponto, principalmente por conta das queimadas na região pantaneira. Então, a novela tem que ter esse lado crítico também. E até mesmo para falar para a sociedade, tem alguma coisa acontecendo. Vamos tomar mais conta do nosso país, do nosso mundo, da nossa natureza. Até mesmo do ponto de vista político. Volta e meia, as tramas também falam sobre esse enfoque.
A gente começou a perceber nos últimos tempos que houve um aumento no dinamismo e um encurtamento do storytelling dos núcleos das novelas. Por que você acredita que isso está acontecendo? Primeiro, vamos dizer, pensando nesse ponto de vista da pandemia, isso foi também um enxugamento de elenco, de produção, uma crise que o próprio meio enfrenta, que não é só o próprio meio, na verdade, é o mundo inteiro está enfrentando uma crise bem grande, mas a gente vai sair dessa. Sabe aquela história do brasileiro, como que é? Sou brasileiro, não desisto nunca, né? Sim. A gente vai seguir em frente. É isso. Então é bem isso. E a gente percebe que teve, ao mesmo tempo, enxugou, diminuiu também o número de profissionais por trama, profissionais dos bastidores, por conta do aprimoramento tecnológico. E aí, junto com isso, possibilitou também o maior número de produções a serem gravadas. A gente tem essa possibilidade, os dispositivos são outros hoje em dia. Então você diminui, vamos dizer, toda a parte de equipamento em termos físicos, e aí depois a gente consegue equipamentos que são menores, mais modernos, onde você pode, vamos dizer, numa produção usar menos funcionários, mas ao mesmo tempo você pode dobrar uma equipe. Então, assim, vamos dizer, você tem 3 funcionários, aí você precisa de 1,5, vamos dizer, um e um step. O outro e o outro step, vamos dizer assim, pode ser usado para uma segunda produção. E é muito interessante, uma coisa está acontecendo agora, também nesses últimos tempos, que o que aconteceu? Quando a dramaturgia ela deu uma baixada, não só por conta da pandemia, como pela crise que já vinha nos últimos anos, a gente começou a ter, vamos dizer, um grande aumento de estúdios vagos, porque não tinha produção para tudo. Agora a gente está vendo uma coisa totalmente ao contrário com o streaming. Por quê? Está tendo a dificuldade de achar espaço e locais bons para gravar em grandes produções. Então, nós vamos dizer, aquilo que sobrava, agora falta. Então, uma das coisas, por exemplo, a linha de shows e a ideia que a dramaturgia também entre nesse mesmo complexo, foi algo histórico que está acontecendo, que reativaram os estúdios da Veracruz, a Bandeirantes. Ela está agora gravando Masterchef, o programa de humor também que eles vão estrear, entre outros, que já está lá em São Bernardo do Campo, que foi o maior polo cinematográfico que nós tínhamos aqui nessa região, principalmente São Paulo. São Paulo, que eu falo, o estado de São Paulo. E é impressionante, eu trabalhava ali do lado e ver esse mundo crescendo novamente, porque a Veracruz, ela foi projetada justamente e com o apoio também de funcionários de Hollywood. Então você tinha profissionais de Hollywood trabalhando no Brasil. E é um negócio que você imagina, e o que é, tanto, parafraseando um amigo meu, que inclusive o livro dele é justamente esse nome, o Mauro Lencar, que é doutor em teledramaturgia, ele fala, a teledramaturgia, a telenovela brasileira é a nossa Hollywood brasileira. E realmente, o que seria do Brasil sem teledramaturgia e telenovela? Então a gente vai, por exemplo, você estava falando das inovações, eu lembrei de uma que a gente não pode esquecer. As novelas começaram há 70 anos, não diárias, pela mesma questão, aí tem o ao vivo junto, mas pela mesma questão que eu falei agora há pouco da questão dos estúdios. Como tudo era ao vivo, não tinha espaço suficiente. Então eles tinham que ficar fazendo uma adaptação. Então essa adaptação qual era? Aonde tinha espaço vago, na grade de horário semanal, você colocava uma telenovela. Então ela começou às terças e quintas-feiras, com Sua Vida Me Pertence. Bom, a gente começou a perceber, nesse contexto de pandemia, voltando ao contexto de pandemia, várias adequações foram feitas para que eles conseguissem retomar as gravações de algumas novelas, garantindo a segurança do elenco e também da equipe. Por exemplo, eles começaram a usar placas de acrílico, como foi o caso de Salve-se Quem Puder, na realização de beijos técnicos, ou então distanciamento social em Amor de Mãe, em cenas que exigiriam um maior contato físico, enfim. Você sente que isso comprometeu a autenticidade da trama?
Não vou dizer que comprometeu, tirou um pouco a espontaneidade, porque, por exemplo, você não tem mais aquele beijo caloroso, mas ainda, porque o que está acontecendo? A gente está tendo muitos testes. Então, esses testes, estou falando teste de Covid mesmo. Covid. O que acontece? Você testando sempre, toda a equipe e tal, você consegue também, aos poucos, permitir que essas pessoas façam, por exemplo, o beijo. Imagina, por exemplo, uma cena de sexo. E aí? Não Pior dá para ainda, ter um é acrílico. muito mais difícil. Então, ou um abraço, um simples abraço. Então, eu fui a um extremo, vamos para uma coisa mais leve, que nem os anos 50. Então, mas é bem isso. A gente percebe que teve uma parte de limitação, mas, ao mesmo tempo, todo esse cuidado para a gente, aos poucos, ir retomando. Eu fiz, no meio da pandemia, na pior parte, é uma série que vai estrear para o streaming, que é sobre a história do Silvio Santos. E nós tivemos todos os cuidados possíveis, porque o que acontece? A gente precisava tomar cuidado até mesmo com a alimentação do elenco, da produção e tudo. Então, você tinha que pedir o prato, porque, claro, se você fica o dia inteiro no estúdio, tem que comer alguma coisa, alguma hora. Então, o que a gente chama de base, né, em dramaturgia. Então, tinha que pedir o prato alguns dias antes, chegava lá, tinha a ficha, se sobrava alguma coisa, tinha que descartar, tudo pela questão da saúde. PCR sempre fazendo o bendito do exame, não aguentava mais aquele negócio, mas altamente necessário. Então, era um cuidado de um com o outro. E isso se repetiu em todas as produtoras e emissoras do país. Então, aliás, não do país não, do mundo. Foram cuidados paliativos que foram colocados para todo mundo, em consenso geral. Você vê que a chegada das séries mudou a televisão também? Olha, a chegada das séries, vamos dizer, desse novo momento das séries, sim. Mas aí é o que eu falo, a gente está voltando um pouco para os 70 anos atrás. Mas em que sentido que eu tô dizendo? Essa coisa de diminuir também a duração das séries, das telenovelas, em número de meses e tudo, isso se deve ao momento que a gente também enfrenta. Então, nós percebemos que as pessoas não estão ficando tanto tempo na televisão assim, vamos ficar acompanhando por muito tempo. Principalmente, é uma questão geracional também. Você fala assim, mas peraí, eu vou ficar aqui no WhatsApp ou eu vou ficar na televisão? Então, tem uma competição. Hoje em dia, o que mais se trabalha é com a segunda tela, no sentido de assim, a pessoa está aqui, mas também está aqui. Então, um complementa o outro. Se vai morrer, não, vai se transformar. Então, isso a gente tá vendo, as séries com as novelas, ou a gente está vendo a própria televisão com essa questão. Eu falei, por exemplo, da segunda tela, o Big Brother, também os reality shows. Então, a gente tem os conceitos que nós chamamos de broadcast e broadband. Então, o que vem pelo ar e pela banda larga. E aí eles vão conversando. A televisão não dá mais para ser pensada como a TV do televisor. É uma TV que é um conteúdo feito industrialmente e que pode ser exportado e visto no mundo inteiro. Então, e a série tem uma grande aceitação lá fora. Mas a gente não pode esquecer, nós somos referência em telenovela, o que também é uma grande aceitação lá fora. E como que você enxerga essa tendência das emissoras em produzir novelas exclusivas para o formato de streaming, como foi o caso de Verdades Secretas 2? Transformação. Então, no sentido também de entender que é uma nova demanda, que não vai acabar um formato com o outro, mas sim complementar. Então, a gente pode ter, por exemplo, aconteceu no meio da pandemia, algumas que eram exclusivamente para streaming, e como não se podia gravar muitas coisas, passaram a exibir na própria televisão. E isso não foi só Globo, as outras emissoras também fizeram isso. Então, ao invés de você ter, vamos dizer, uma reprise, algo que não era mais inédito, você passou a ter um inédito na TV, mas que no streaming já existia. As novelas hoje em dia elas tocam em assuntos um pouco mais importantes da sociedade, como, por exemplo, a homossexualidade, o feminismo. Você acha que abordar esses temas nos programas,
telenovelas contribuem muito com a produção em si para a sociedade? Com certeza. Porque o que mais falta nas casas brasileiras, de modo geral, é diálogo, é debate. E isso em todas as instâncias, até nas empresas, na política, em todos os estágios, o que a gente precisa para melhorar um país é diálogo. Então, você debater, você respeitar um com o outro, entender o limite de cada um, isso é muito importante. Isso sim é uma democracia. Então, estudar essa questão, falar sobre os problemas, muitas vezes, eu já ouvi vários relatos, assim, amigos que eram gays e falaram, passou na novela, estavam falando sobre esse assunto, eu consegui falar com a minha família. Então eu falei, caramba, olha que interessante, tomaram como é que chama, coragem. E é muito interessante um caso que foi de Amor à Vida, foi do Félix e do Nico. O grande segredo que o Valcir Carrasco fez naquela trama foi o seguinte, que ele usou mais ou menos essas palavras na época. A gente mostrou que uma família tradicional poderia ser também homossexual. Então eu achei interessante porque assim, era um casal. Seja hétero, seja homo, era um casal. Então, mostrou, olha que interessante. E aí, uma outra coisa que eu acho interessante nesse momento são os nichos. A gente vê, por exemplo, que se fala tanto do futuro, como é que a gente vai ter futuro se não valorizar as crianças? O SBT faz isso nas tramas. Ou, no momento de crise, que está todo mundo tentando buscar alguma coisa, se agarrar a alguma religião, as novelas bíblicas da Record. Então, a gente tem assim, para todos os gostos, e para todos os gêneros, todas as gerações. Isso é muito importante. E vamos dizer que nas redes sociais, alguns milhares de seguidores manifestem uma admiração por uma personagem sem muito destaque, ou que torçam por um casal secundário. A opinião pública pode impactar no desenrolar de obras abertas? Com certeza. Pode. Eu falo, nós temos um grande telhado de vidro chamado rede social. E você tem que saber cuidar do dia a dia dela, de cada minuto, saber até onde você pode ir numa polêmica também. Porque às vezes você vê que não está desenvolvendo mais, é só mais do mesmo ali e não tem novidade. Mas tem muitos debates, muitas ideias, muitos laboratórios que são feitos que acabam fazendo com que os roteiristas, os autores, absorvam essas informações que vêm pelas redes sociais. A opinião pública é sempre vital. A gente precisa... Afinal, para quem que a gente faz? Né? Telenovela faz para o público. Né? Então... Hoje em dia, com a questão da pandemia, a gente viu muitas reprises, como a gente tinha comentado anteriormente. Você vê que essa questão de trazer de volta novelas que já passaram antigamente é uma falta de criatividade na hora de fazer um roteiro dos criadores atuais, ou é realmente uma necessidade de trazer histórias contadas anteriormente para o cenário atual? Olha, eu vou ir mais longe. Você já ouviu falar em Shakespeare? Sim. Você gosta do Cravo e a Rosa? É a Megera Domada de Shakespeare. Então, o que eu estou querendo dizer é que, na verdade, teve uma adaptação de uma novela da Tupi chamada Machão, inclusive com os mesmos nomes, Petrúquio, Catarina, que agora, por exemplo, o Petrúquio era e isso já falando de uma reprise, né? Não estou nem falando da regravação de textos. Sim. Mas, de certa forma, é uma regravação também. Mas, vamos dizer, um texto que tá novinho em folha. Mas Petrúquio era o Eduardo Moscovis, do Moscovis, e a Catarina, a Carminha. Tá vendo a importância de um personagem quando fica? Adriana Esteves. E antes era Maria Isabel de Lisandra e um grande talento que estava cada vez mais tendo força, chamado Antônio Fagundes. Era o Petrúquio. E reparem, uma trama de Shakespeare. Da mesma forma como nós temos Shakespeare, e nos filmes, o que é Rei Leão 1 e 2? Então, são adaptações de Shakespeare. Assim como outras e outras tramas, se a gente pegar os grandes autores, onde é que eu estou querendo chegar com isso? O que é bom sempre volta. Então, se o texto é bom,
vale a pena. A gente pega, por exemplo, agora, Poliana Moça. Poliana Moça é um remake. Claro, aí você fala, não, mas não usaram mais o texto original, porque não tinha mais o texto. O que acontece é que mas a base é o livro. Tem a Poliana, que virou As Aventuras de Poliana, e Poliana Moça, que virou Poliana Moça mesmo. Esses 2 livros foram feitos na TV Tupi. Então, como é que ela chama? A Sofia Valverde? Isso. A Sofia Valverde era a Verinha Darcy, lá atrás. A Verinha Darcy, para quem não sabe, ela era uma grande atriz infantil, que depois ficou jovem e tal, depois veio a falecer, mas ela é irmã do locutor esportivo Silvio Luiz, que está aí até hoje. Nossa. Então, o que é bom sempre volta. Então, você pegar uma trama como Pantanal, gente, é uma audácia? Porque é um desafio nesse sentido. Não eu acho que é mais desafio do que audácia. É porque o texto é muito bom. E isso o Bruno Luperi falou da trama do avô dele. Que o grande desafio era o respeito que ele tinha que ter com a trama do avô, do Benedito Rui Barbosa. Até porque foi um sucesso o Pantanal. Nossa! E é inevitável. Uma coisa que a gente nunca apaga é a memória, né? Então, às vezes você pode esquecer uma coisa, mas as sensações, o que trouxe na época para você, o sentimento, isso volta. E às vezes você fala assim, poxa, mas Osmar Prado, eu gostava do Cláudio Marzo. Aí você fala, não, mas o Cláudio Marzo também fez o Zé Leôncio. Mas o Marcos Palmeira? Aí você fala, não, mas o Marcos Palmeira fez o Tadeu na primeira versão. Aí você começa a fazer os links. E é interessante que o Marcos Palmeira falou isso também. O grande desafio dele, que fazia o filho, passou a fazer o pai. Então, e o respeito que sempre tiveram por um ator fenomenal que foi o Cláudio Marzo. É verdade. Elma, você é presidente do Museu da TV, Rádio e Cinema, que abre suas portas este ano. O que este museu trará de novidade? Teledramaturgia. Oba! Não, mas assim, por exemplo, teledramaturgia diária é uma coisa que eu posso já garantir desculpe, diária e não diária. Posso garantir para vocês, porque tem roteiros, tem muito do acervo antigo da ProTV, que eu trabalhei por 20 anos. E é impossível dizer que não tem dramaturgia nisso, porque a dramaturgia está em tudo. E, vamos dizer, na base desse museu também. Afinal, a presidente dele, por muito tempo, da antiga ProTV, foi a Vida Alves, que deu o primeiro beijo na primeira novela, que foi Sua Vida Me Pertence. E era engraçado, ela, inclusive, foi minha madrinha de casamento. E uma pessoa, assim, que é impossível não lembrar, e eu lembro das coisas que ela falava e tudo. E tantas vezes eu ouvi que até a história do beijo, ela até falava, você pode até contar, mas não fala que foi você que deu o beijo. Porque eu ouvia tantas vezes que até as frases ficaram na cabeça. Então eu lembro que ela falava assim, mas como é que foi o primeiro beijo? Eu lembro exatamente, a frase era o seguinte, ela chegava e falava assim, eu e o Walter Foster estávamos lá, meu marido era italiano, que era, na época o cinema italiano era inovador e tal, e aí ele permitiu o beijo. Tivemos que conversar com ele. Aí ela falava assim no final, que era o seguinte, ela chegava e falava assim, e aí, como é que foi o beijo? O beijo foi uma coisa muito leve, foi assim, eu virei assim, o Walter virou assim, fechamos os olhos e acho que fui eu que inventei o beijo técnico. Então ela sempre dizia dessa forma, de tantas vezes que eu a ouvia, assim como os outros pioneiros que foram os criadores desse museu. É uma missão que eu estou levando em frente. E que não pode esquecer, porque a nossa história, a história que vocês também estão criando. Vai ter jornalismo, vai ter publicidade, ou vai ter dramaturgia, rádio e TV, vai passar por todas as áreas de comunicação. Tudo que, de alguma forma, seja na TV aberta até o streaming, continua passando. Então, é uma história que é nossa e que vai continuar em frente, assim como as novelas, que a gente sempre quer saber qual é a próxima. É verdade. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. A gente queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite. E é isso, como em toda boa novela, enfim, nossa entrevista chegou ao fim, mas a gente queria te agradecer muito por você estar aqui. A gente adorou te receber no Linkados na Área.
Eu que agradeço, e eu já vim no Linkados há muito tempo atrás. E eu quero dizer que, assim como eu falo para a Eide, é sempre um prazer. E eu quero ver, assim como eu vi muitos alunos daquela época, vocês contando as cenas dos próximos capítulos. Nós queremos também fazer um agradecimento especial a toda a equipe do Linkados na área, em especial a nossa orientadora Eide Vargas. Até a próxima edição!